E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade geral, onde a gente vai estudar os sistemas de inventários, que nada mais é do que um método, né? Métodos de controles de estoque. Na aula passada, a gente verificou como que a gente mensura, né, inicialmente, ou seja, no seu reconhecimento, um estoque, ou seja, quais os gastos fazem parte do custo de estoque e quais os gastos não fazem parte do custo de estoque, não é? Tudo bem. Bom, então esse estoque ele vai ser reconhecido inicialmente, tá ok, mas e quando eu efetuo uma venda? Qual que é o valor que eu vou mensurar o custo dessa venda? Essa que é a grande dificuldade. Na aula passada não tinha essa dificuldade, porque só tinha uma compra, aí havia uma venda referente a essa compra, né? Era uma compra só. Mas, na prática, não ocorre uma compra só, são várias compras que ocorrem ao longo do período. Então, por exemplo, eu adquiro uma mercadoria por R$ 1, né? Mercadorias por R$ 1, aí depois de 15 dias eu adquiro as mesmas mercadorias, mas agora por 1,15 e assim por diante. O preço, né, o preço de compra, ele é variável. Então, quando eu efetuo uma venda de X mercadorias, como que eu vou mensurar o custo dessas vendas? É pelo custo das primeiras mercadorias que eu adquiri, é pelo custo das últimas que eu adquiri, ou seria uma média? Então, estes são os métodos, né? Os métodos para controle de estoques, ok? Esse é um tema muito cobrado em provas de contabilidade geral, então vamos ficar atentos, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos sistemas de inventários, né? Primeiramente, só para a gente olhar bem, de forma bem rápida e objetiva, em relação ao inventário periódico. Quando eu falo periódico, eu estou falando aquele que é então aquele inventário que ele é levantado que é periodicamente, geralmente então no início, né? No início e no fim de cada ano. Ou seja, no fim de cada ano eu vou lá, né, no meu estoque e conto fisicamente quanto que eu tenho de mercadoria, tá ok? Então esse é o inventário periódico. Então é um sistema ideal para pequenas empresas, empresas que possuem poucas mercadorias, que elas consigam contar esse estoque para apurar o CMV posteriormente. Então olha lá, nesse sistema a empresa não controla seus estoques ao longo do período. Esse controle é realizado mediante levantamento físico. Eu vou lá e conto, né, quanto que eu tenho de mercadoria ao final de cada período. Assim, o CMV será calculado da seguinte maneira. Então, lembra que teve alguma questão na aula passada que a gente calculou o CMV exatamente com essa fórmula. A gente tinha o estoque inicial, a gente tinha as compras, lembra? A gente tinha o estoque final. Com isso, através dessa equação, a gente calcula o custo das mercadorias vendidas do período. Não é um sistema, olha lá, ideal para grandes empresas, dada a dificuldade da contagem de todo o estoque ao final de cada período, que pode ser aí mensal, trimestral, ou semestral ou anual, ok? Também não permite o custo após cada operação de venda. Então, esse seria o sistema de inventário periódico. O que mais cai em provas é o sistema de inventário permanente, ou seja, é usado aí por grandes empresas, pois o controle desses estoques é contínuo por meio do uso de ficha de controle de estoques, que a gente vai verificar. O que possibilita o resultado, ou seja, lucro ou prejuízo das vendas, já que sabemos de imediato qual que é o custo de cada mercadoria vendida. Então, inventário permanente, né, o controle ele é contínuo, né? A gente sabe exatamente quando a gente realiza uma venda qual que foi o custo dessa mercadoria vendida. Então, temos aí os 4 métodos mais cobrados em prova, métodos de controle de estoque. Então, só para a gente ter uma base, né? Só para a gente ter uma base. Vamos lá, eu tô vendendo livros. Vou colocar livros aqui para ficar mais fácil o desenho. Então, eu tenho aqui na minha estante, né, o meu estoque. Então, suponha, né, que, por exemplo, em janeiro de 2018, eu adquiri 3 livros por R$ 10, unitário, né? 3 livros por R$ 10. Então, eu vou lá, eu coloco os livros aqui na minha estante. 3 livros vão lá para o meu estoque. Lembrando que cada um deles a R$ 10, perfeito? Bom, perfeito. Aqui se eu fizer uma venda, aqui não tem nenhum problema, né? Eu vendo um livro, qual que é o custo dessa mercadoria vendida? R$ 10, né? Afinal, adquirir 3 livros por R$ 10 não tem problema nenhum. No entanto, suponha que agora em fevereiro, né?
fevereiro de 18 eu adquiri mais livros agora por R$ 12, por exemplo. Então, fevereiro de 2018, né, eu adquiri agora 2 livros por R$ 12. 2 livros por R$ 12. Então, só para diferenciar aqui, vamos colocar aqui em outra cor. É o mesmo livro, só vou colocar em outra cor só para diferenciar. Então, 2 livros por R$ 12. Agora sim, né? Agora sim a gente pode ter essa dúvida. Suponha que eu estou vendendo um livro, né? Estou vendendo um livro agora, depois dessa aquisição. Qual que é o custo dessa mercadoria vendida? Vai ser R$ 12, vai ser 10 ou vai ser uma média? Olha aí. Então é exatamente nesse aspecto que entra o quê? Entra os métodos de controle de estoque. Então, pelo método PEPS, que é o primeiro que a gente viu ali, PEPS quer dizer primeiro que entra é a primeira que sai, ou seja, a primeira mercadoria que entrou no meu estoque será a primeira mercadoria que vai sair, ou seja, em outras palavras, a baixa do custo dessa mercadoria vendida se dará pelo custo da primeira mercadoria que entrou. Então, nesse exemplo, se eu fosse calcular aqui pelo método PEPS, né, né, o CMV de uma unidade, né, o CMV de uma unidade, pelo critério PEPS, eu vou pegar a primeira mercadoria que entrou. A primeira mercadoria que entrou tinha um custo de 10. Então pronto, o CMV vai ser de 10. Ok? Bom, você não estava vendo aí, né? Provavelmente você não estava vendo. Olha lá, o CMV aqui vai ser de 10. A média do PEPS, vendi uma mercadoria, o CMV vai ser de 10. Afinal, eu dei baixa na primeira mercadoria que entrou, dei baixa nessa mercadoria. Perfeito? Mas e se fosse o método UEPS? O método UEPS é o seguinte: última que entra é a primeira que sai. Última que entra é a primeira que sai. Ou seja, quando eu vendo uma unidade, eu vou pegar a última que entrou. A última que entrou foi um custo de 12. Então, vou dar baixa aqui nessa mercadoria. Portanto, se eu vendesse uma mercadoria aqui, eu estaria dando baixa num custo de 12. Tá ok? Bom, o custo médio móvel, o médio custo médio móvel nada mais é do que uma média ponderada, né? Então, vamos verificar aqui qual que é a média de custo desse estoque. Então, 10 mais 10 mais 10 dá 30, né? 30 mais 24 dividido aqui por 5 unidades. Então, essa é a média, né? Quanto que daria aqui? 54 dividido por 5 dá 10,8, é isso? 10,8. 10,8. Então, essa é a média do meu estoque. Portanto, se eu fosse vender uma unidade, o CMV pelo custo médio móvel seria de 10,8. 10,8. O custo médio fixo, nesse meu exemplo, não vai mudar muito, vai ser a mesma coisa, vai ser 10,8. Qual que é a diferença entre o custo médio móvel e o custo médio fixo? O custo médio móvel, a cada nova compra, eu vou calculando uma nova média. Por exemplo, na primeira compra ali em janeiro, eu tinha 3 livros, a média ali era de R$ 10. Eu fiz uma nova compra a um custo diferente da média, como foi ali R$ 12, eu tive que calcular uma nova média. Por exemplo, suponha que agora eu faço mais uma compra de livros por R$ 13, eu vou ter que calcular uma nova média, para quando eu efetuar uma venda, né, eu dê baixa no custo dessa venda pela média. O custo médio fixo... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas R$
parcelas de R$60. R$600 é o nosso curso. Este curso nosso, Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da La Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da La Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.